Graça e paz a todos os irmãos e irmãs, bom dia. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 42, encerrando hoje as nossas reflexões sobre a Igreja Somos Nós. Esse já é o quinto domingo, já refletimos sobre a Igreja Somos Nós na oração, a Igreja Somos Nós na adoração, a Igreja Somos Nós na comunhão, domingo passado no ensino dos apóstolos, e hoje encerramos com a Igreja Somos Nós no testemunho. Como estamos encerrando, vamos ler o texto, toda a passagem que nos serviu como referência para as nossas reflexões. Atos 2, 42 ao 47. Diz assim: eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um, e perseverando de comum acordo todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, pela Tua igreja, que aqui o Senhor mais uma vez reúne, pela presença do Teu Espírito, e pedimos que esse mesmo Espírito seja aquele a ministrar a cada alma, a cada mente, em cada coração. Que o Teu nome seja conhecido, exaltado, e a Tua palavra encontre lugar em nós. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu lembro do testemunho de uma senhora que dizia no passado ser ateia, não acreditava em Deus, ela e a sua irmã, durante boa parte da vida, ou grande parte da vida. Acontece que a sua irmã adoeceu e no leito de morte, essa senhora que conta o testemunho foi visitar a sua irmã. E lá chegando no quarto, aquela irmã que estava na cama, disse a ela, que a visitava: fulana, Deus está aqui. Como assim Deus está aqui? Nós não acreditamos em Deus. E a que estava no leito disse: eu sei, nós não acreditamos, mas Ele está aqui. E morreu. Aquela experiência foi tão impactante para aquela senhora que ela acabou se convertendo. Ela acabou se encontrando com Cristo, ou Cristo se encontrou com ela. Ela se achegou à igreja e o único trabalho que eu tive foi batizá-la, porque já estava convertida. O Espírito Santo já havia feito a sua obra salvadora naquele coração, como fez aqui nesse relato que lemos no dia do Pentecostes, o dia em que Deus, por meio de Jesus, derrama o seu Espírito sobre os crentes. E esses crentes que estavam reunidos no mesmo lugar, eles, cheios do Espírito, começam a anunciar as grandezas de Deus em diferentes idiomas, de forma que os visitantes em Jerusalém, por ocasião da festa, a festa do Pentecostes, o Pentecostes era uma festa, era a festa da colheita. Então os judeus vinham de todas as partes do mundo, porque eles já haviam sido dispersos, para a festa.
E quando eles chegaram, muitos judeus de outras gerações, que já haviam aprendido outras línguas, quando eles chegam à festa e veem aquelas pessoas anunciando as grandezas de Deus na língua deles, eles ficam atônitos. Eles se perguntam como que essas pessoas, esses galileus, eles estão anunciando, testemunhando das grandezas de Deus, e cada um de nós ouve na sua própria língua. Alguns chegam a zombar, dizendo que eles devem estar bêbados ou coisa assim, mas Pedro, nesse momento, também cheio do Espírito Santo, se levanta junto com os demais apóstolos e testemunha que isso era o cumprimento de uma profecia, a profecia de Joel, em que dizia que Deus derramaria do seu Espírito, que os jovens teriam visões, os velhos teriam sonhos, e que Jesus, aquele que havia sido crucificado há 50 dias, este era o Cristo prometido, em que aquilo tudo era um sinal, e que agora Deus cumpria a sua promessa, a igreja, o seu povo, o Israel espiritual, a igreja estava levantado. Era aquele que agora então testemunhava a todas as nações que Jesus era o Cristo. E aquela palavra tocou de tal forma no coração daqueles que ouviam, que o texto vai dizer que os seus corações ficaram cortados, ficaram compungidos. Eles então, sem ter o que argumentar, sem ter o que retrucar, convencidos pelo próprio Espírito Santo, do pecado, da justiça, do juízo, eles perguntam: senhores ou irmãos, o que faremos? E aí o Pedro então lhes diz: cada um se arrependa e seja batizado no nome de Cristo, porque essa promessa do Espírito é também para vocês e para os vossos filhos. E aí acontece o que nós vemos aqui, verso de número 41, desse modo os que acolheram a sua palavra foram batizados, e naquele dia juntaram-se a eles quase 3.000 pessoas. Agora veja, essa grande obra, essa obra extraordinária, não foi de Pedro. Essa obra extraordinária não foi dos demais apóstolos. Esta obra do começo, no meio e ao fim, foi toda do Espírito, do poder de Deus derramado, do Espírito de Jesus neles e por meio deles. E a única coisa que eles fizeram foram cooperar com essa obra que o Espírito Santo já estava fazendo. Então Deus está fazendo a sua obra de salvação no mundo. O Espírito Santo está aí. Enquanto nós estamos aqui, o Espírito Santo que está aqui também está lá, trabalhando, agindo. E Ele nos chama a sermos os seus cooperadores nessa obra de salvação. A pergunta é: como que nós, como sua igreja, cooperamos com a obra que Ele já está fazendo? Às vezes nós temos a impressão que se nós não fizermos, não vai acontecer nada. Não, Deus já está fazendo. E Ele poderia fazer tudo sem nós. Tudo. Mas nos dá o privilégio, a honra de participarmos dessa obra de salvação, e nos chama para sermos os seus cooperadores. Nós podemos dizer sim, nós podemos dizer não, mas se dizemos sim, como é que não atrapalhamos essa obra, mas cooperamos com ela? Como é que somos a igreja também no testemunho? Como afirmamos, a igreja somos nós também no testemunho. Entendo, irmãos, baseado nesse texto, que primeiro, acolhendo as pessoas que Deus mesmo salva e traz à sua igreja.
Porque nós vamos sair e vamos pregar o Evangelho lá fora. Sim, nós vamos. Faz parte do nosso chamado, faz parte da grande comissão, faz parte da nossa missão. Mas será que antes de irmos, ou ao mesmo tempo que vamos, não seria também importante olhar para o lado e perceber as pessoas que o próprio Deus já está salvando, ou mesmo já salvou e está trazendo para a sua igreja? Ou seja, antes de irmos ao mundo e pregarmos no mundo às pessoas, não é também importante olharmos e percebermos as pessoas que Deus já está salvando e trazendo do mundo e colocando no nosso meio para que nós as acolhamos? Porque aqui no versículo 47 é dito: e o Senhor, não eram os evangelistas, não eram os missionários, não eram os pastores, e o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. O Senhor mesmo. O Senhor vinha trazendo. E há mais 6 registros disso acontecendo ao longo do livro de Atos, de pessoas que vão sendo acrescentadas à comunhão dos santos. Esse versículo 41 é o primeiro, quando o Senhor acrescenta aos crentes, a igreja que já havia sido formada, com os primeiros discípulos de Jesus que recebem do seu Espírito agora, 3.000 almas. Só que no capítulo 4, verso 4, é dito que já são acrescentadas mais 5.000 almas. No capítulo 5, 14, já não se conta mais o número, só se diz que grande número de crentes eram acrescentados. Depois vai dizer que até alguns sacerdotes judeus já obedeciam à fé, e depois vai falar, olha, são milhares. E por que há essa preocupação em estar se registrando o acréscimo de novos crentes à igreja? Porque é uma alegria para a igreja receber novos crentes. A Bíblia diz que a festa no céu quando um pecador se arrepende, e se há festa no céu, há festa também na igreja, porque a igreja é o povo do céu. Nós sentimos alegria em vermos o inferno vazio e o céu cheio. O inferno sendo esvaziado, saqueado, e o céu se enchendo de salvos. Essa é a nossa alegria. É a alegria de Cristo que perseverou ali na cruz, ao olhar depois da cruz e ver a nossa salvação. É aquela alegria de Jesus Cristo de dizer, ó Pai, eu te louvo porque o Senhor não revelaste essas coisas aos eruditos, aos grandes, mas aos pequeninos. Então essa alegria do Espírito Santo nos enche. Quando nós vemos pessoas sendo salvas, eu costumo dizer que o espetáculo mais lindo, o maior milagre é o da conversão. De vermos uma pessoa quebrantada, arrependida dos seus pecados, se voltando a Jesus e o confessando como Senhor, como seu Salvador. Não existe milagre mais espetacular, não existe cena mais linda, a da salvação. Por isso que eu louvo a Deus, como nós recebemos os nossos visitantes aqui no culto. Todos os cultos, os nossos visitantes são anunciados. Em todos os cultos, os nossos visitantes são cumprimentados, são abraçados. Em todos os cultos, os nossos visitantes recebem uma lembrança da igreja. Mas eu pergunto, e depois do culto? E quando termina o culto? Cada um de nós vai para os seus afazeres, cada um de nós vai para as suas classes bíblicas,
Cada um de nós vai para o seu círculo de afinidades, e se não houver entre nós Barnabés, que tomam os Saulos de Tarso pelas mãos, e anda com eles, e os integra. Você lembra que Barnabé foi aquele que, quando viu Saulo tentando se integrar à igreja, e os discípulos fugindo dele, o Barnabé vai até o Saulo, e não só lhe cumprimenta, mas lhe toma para si, passa a andar com ele, lhe apresenta aos apóstolos, o integra, e no final a gente vê Paulo andando com os discípulos, e pregando corajosamente de Cristo lá em Jerusalém. Então nós precisamos desses Barnabés, que dão um passo a mais, que andam com essas pessoas, que os integram à igreja, porque senão, irmãos, Deus vai trazer muita gente para cá, e vai ser como colocar laranjas numa sacola furada. Então, costuremos essa sacola, fechemos as portas dos fundos, e acolhamos essas pessoas que o próprio Jesus traz à igreja, porque são pessoas preciosas, pessoas que custaram o sangue dele, e ele traz como bênção e como dons a sua igreja. Não desprezemos as bênçãos que Deus tem trazido a essa casa. Nós cooperamos com essa obra de testemunho, com essa obra do Espírito, de salvação, também, quando nós vivemos lá fora o que nós aprendemos aqui dentro. Alguém já disse que o sal salga é fora do saleiro. E é verdade. A gente vê aqui o testemunho que havia uma grande graça derramada sobre esse povo, sobre essa igreja, sobre esses irmãos. No capítulo 4 vai dizer que em cada um havia grande graça, abundante graça, e era tal graça, que essa graça transbordava para fora. Eles caíam na graça não só de um para com os outros, mas eles caíam na graça, inclusive, dos de fora da igreja. Porque o verso 47 vai dizer, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. Talvez na sua tradução esteja escrito, caindo na graça do povo. Ou seja, eram pessoas benquistas. Eram pessoas bem vistas, que contavam com a simpatia dos de fora. E me faz lembrar um testemunho escrito que uma vez li, de um pesquisador cristão, chamado Antônio Gouveia Mendonça, se eu não me engano, um metodista. E ele pesquisa a introdução do protestantismo no Brasil, e ele faz um relato desses primeiros crentes protestantes, aquele povo que ficou conhecido como crente, de uma geração passada aqui que viveu no nosso país, e o testemunho diz o seguinte, era gente ordeira, pacífica, de confiança nos negócios e, acima de tudo, não afeita à ociosidade. A pergunta é se hoje poderia se dizer o mesmo dos crentes de hoje. Ou pelo menos dos que se dizem crentes. Porque se nós, os de dentro, não o pudermos, quanto mais os de fora.
É por isso que o apóstolo Paulo exorta: comportai-vos com sabedoria, ou vejam o proceder do seu viver para com os de fora, aproveitando bem cada oportunidade. A vossa palavra seja sempre amável. Seja sempre amável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. A gente dá bom testemunho ou não da nossa fé, a depender como vivemos, como agimos e como falamos lá fora. Tudo isso concorre para o bom nome do Evangelho. Ou não. E terceiro, irmãos, nós cooperamos com a obra que Deus já está fazendo lá fora, por meio do seu Espírito Santo. Essa obra de salvação. Quando nós nos amamos. Quando nós nos amamos. A gente se apega muito a João 3,16 na obra evangelística, e está certo. Ali é uma síntese do Evangelho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Mas às vezes a gente se esquece de 1 João 3,16. Você sabe o que diz 1 João 3,16? João 3,16 todos nós sabemos. E 1 João 3,16? Então João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E 1 João 3,16? 1 João 3,16 vai dizer assim: nisto conhecemos o amor. Cristo deu sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. E aí achei interessante uma explicação desse versículo que diz assim: dar a vida pelos irmãos não significa necessariamente morrer por eles, mas viver em prol, viver em favor, viver para o bem deles, como Cristo viveu. Porque é isso que é amar. Amar é você viver para o bem de alguém. A pessoa a qual você vive para o bem, essa pessoa você ama. E não foi assim que Jesus viveu? O que fez ele deixar o céu e vir viver entre nós, senão o seu desejo do nosso bem? Senão o seu desejo de compartilhar conosco o bem que só ele tinha, e era a nossa maior necessidade, porque estávamos todos morrendo em nossos pecados, a vida. E a vida eterna, e o testemunho daqueles que viveram com ele, é que ele viveu por toda a parte, fazendo o bem. Então agora que esse Espírito de Jesus está não mais entre os crentes, mas nos crentes, essa vida que busca o bem do outro, e se necessário for, para suprir esse bem do outro, promover esse bem do outro, está disposta a se dispor dos seus próprios bens, é manifesta aqui nessa comunidade. De modo que o testemunho é que em cada alma havia temor, em cada mesa havia pão,
e em cada boca havia louvor. E isso era testemunho. E você pensa que isso só aconteceu lá atrás? Não. Isso ainda acontece hoje. Porque Deus continua derramando o seu Espírito hoje. E ainda hoje, há pessoas movidas pelo Espírito Santo a viver em busca não do seu próprio bem, mas movidas a viver para o bem de outros. E para tanto disposta a se dispor dos próprios bens. Eu me lembro, aconteceu, tinha uma viúva na igreja, e a casa dela começou a ficar perigosa, precisando de reparos. E teve um grupo de irmãos, uns 4 irmãos, que se dispuseram a ir vários fins de semana à casa dela e fazer a reforma, fazer os reparos, e para tanto se dispuseram, inclusive, dos seus bens, para tanto. O filho dela, que era um avesso ao Evangelho, à igreja, aos crentes, quando ficou sabendo, disse, acho que a sua igreja é diferente. Então, é importante falar que a gente ama? É importante. Mas mais importante é mostrar que amamos. Isso eu tenho aprendido. Olha, em vez de ir lá e falar, olha, você sabia que eu te amo? Importante. Mas mostra que ama. Por isso que Jesus disse, nisto todos saberão que sois os meus discípulos, se amardes uns aos outros. Nisto todos saberão que sois os meus discípulos, se amardes uns aos outros. Então Deus está fazendo a sua obra. Deus está fazendo a sua obra de salvação. Há pessoas sendo salvas agora. Eu poderia contar pelo menos mais uns 2 testemunhos. De pessoas que num sonho viram um livro preto. E dizendo, leia para que você encontre a salvação. Então Deus está fazendo a sua obra. E nos chama a participar dela. Podemos cooperar com essa obra, acolhendo as pessoas que Ele salva e traz. Podemos cooperar com essa obra, vivendo a sua palavra, fora do saleiro, lá fora. E podemos cooperar com essa obra, vivendo o amor que o próprio Jesus viveu, dando sinal, então, da sua presença entre nós. Quem sabe, hoje mesmo, o Espírito Santo não te leve a uma pessoa ou não te traga a uma pessoa, para que você, por meio de uma dessas formas, testemunhe também do Evangelho de Jesus. Porque como o apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios 3:9, porque somos cooperadores, aqueles que operam conjuntamente, ao lado, somos cooperadores de Deus. Que assim seja, irmãos, que Deus nos abençoe.